A portuguesa dele, do governador, esteve no casamento do século. Você sabia disso? O casamento do século XX foi o casamento da Grace Kelly, a grande atriz de Hollywood, com o príncipe Ranier de Mônaco. Esse casamento foi uma coisa absurda para a época, porque foi o casamento mais caro. A Grace Kelly era a grande estrela de cinema, Mônaco é o grande paraíso fiscal, o lugar mais rico do mundo. E aí, o casamento real, porque era um casamento real, né? Foi uma coisa amplamente coberta pela imprensa e foram, sei lá, 3 semanas de festividades. O casamento é uma coisa, mas você tem todas as festividades. E entre as festividades havia um jogo de futebol previsto para acontecer em Monte Carlo. O jogo era no estádio Luís II, que existe lá até hoje, Barcelona e Portuguesa da Ilha do Governador. Aí você pergunta, mas como é que a Portuguesa da Ilha vai ser chamada para o casamento do Príncipe de Mônaco, para jogar contra o Barcelona? Existia um empresário, agora não me lembro o nome, acho que era um português, que ele negociava para que equipes brasileiras fossem jogar no exterior. E naquela época não tinha um campeonato nacional, você tinha os campeonatos estaduais, e o campeonato carioca era o mais forte, né? E aí vendiam, olha, a Portuguesa é o sexto melhor time do Brasil. Não era o sexto melhor time do Brasil, era o sexto melhor time do campeonato carioca. Mas aí, como na época não tinha internet, não tinha nada, os caras, olha, é verdade, é o sexto melhor time do Brasil. Manda trazer, porque o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o Vasco já estavam em excursões em outros lugares. Um ia para o norte da África, um ia para Alemanha, o outro ia para França, o outro ia para os Estados Unidos, cada um no lugar. Aí o cara conseguiu arrumar lá. Eu esqueci o nome desse empresário agora, depois eu lembro. Conseguiu dar um jeito de botar a Portuguesa para jogar lá. E a Portuguesa foi jogar contra o Barcelona nas festividades do casamento do príncipe Ranier de Mônaco e de Grace Kelly. E o jogo foi 0-0. A Portuguesa jogou contra o Barcelona na Europa e não perdeu. E mais ainda, 13 anos depois, foi jogar um amistoso contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu e ganhou. A Portuguesa da Ilha, a zebrinha, pois é. Foi lá dentro do Bernabéu e ganhou do Real Madrid. Da mesma forma que o Olaria já foi jogar contra o Chelsea em Stamford Bridge e empatou 1-1, lá nos anos 50. Sabe, o São Cristóvão, se eu não me engano, não sei se foi o São Cristóvão ou se foi o Madureira ou o Bom Sucesso, eu não sei, foi jogar contra a Roma lá em Roma e ganhou da Roma, também nessa época. Tempos mais simples, né? Tempos mais simples em que o futebol brasileiro era tão bom que o São Cristóvão podia ir lá na Itália e dar 3 tapas na cara dos caras e ganhar. Mas também uma história que não é contada, uma história que está escondida. Então quando a gente fala de tradição, a gente também está falando disso. A gente está falando de grandes glórias do futebol brasileiro. Não só do futebol carioca, mas que ajudam a construir a história que o nosso futebol tem até hoje. E é claro, pelo futebol hoje ser o que é, logicamente esses clubes eles perderam força, perderam tamanho, perderam relevância. Mas a história tem que ser preservada. E esses clubes não podem acabar. Esses clubes são clubes que hoje passam por dificuldades, mas que têm camisas pesadíssimas, tão pesadas quanto a dos grandes, por essas histórias que nós contamos aqui e por muitas outras. E até por conta disso, há que se ter um respeito muito grande até da cobertura jornalística nossa, da nossa parte, de a gente olhar e dizer, olha, precisamos dar para esse clube a importância que ele merece. Ah, tá jogando uma terceira divisão, uma quarta divisão do estadual. Não interessa. É respeito com o torcedor, é respeito... Ah, mas o São Cristóvão tem torcida? Meu amigo, se tiver 15 torcedores só do São Cristóvão, esses 15 são São Cristóvão pra caramba. Então tem que ter respeito. E isso também foi importante, foi fundamental para eu lidar com as torcidas de todos os clubes no trabalho que eu tenho hoje. Hoje eu não cubro time pequeno, mas eu entendo que a paixão pelo futebol ela é uma só, independente do clube que você torce. Isso também foi fundamental para eu entender, para eu me dar conta do quanto é importante você levar em conta a opinião do torcedor, o carinho do torcedor e a paixão desse torcedor. Entender que todas essas camisas têm um peso, uma história. É claro que são momentos difíceis para esses clubes, para o Campo Grande, para o São Cristóvão, para o Olaria, para equipes que já foram relevantes. Hoje já não são tão mais, né? Mas entender que essa história tem que ser preservada e que cabe a nós, jornalistas, ou historiadores, ou influenciadores, que temos o poder da palavra de fazer isso que nós estamos fazendo aqui, de perpetuar essas histórias. É o que nós já fazíamos no Fute Rio e que eu aprendi quando estava lá, mas que eu trago até hoje, porque tudo isso, tudo que a gente tem no futebol hoje, a gente deve a
a uma soma de coisas, a um punhado de coisas. Entre elas estão os times menores também. E aí, é difícil. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!